Você tinha falado da meditação naquela caixa lá, você falou sobre energia. Você tem algo espiritual, assim? Cara, eu tenho algumas crenças, mas eu tenho muita insensibilidade com relação à espiritualidade, esse tipo de coisa. Assim, zero sensibilidade. Zero, zero, assim. Nunca vi assombração, nunca vi nada, nunca senti nada. Muitas pessoas falam até, tipo, você sentiu que a energia é ruim dessa pessoa? Eu falo, não, nunca senti a energia de alguém. Tipo, eu posso estar do lado de um... Como que eu menciono o nome desse ser? Daquele dono daquele símbolo que são 2 S's. Ele pode estar aqui que eu não sentiria energia negativa nenhuma dele, sabe? Talvez eu tivesse a impressão pelo que ele falou, mas se ele não falar nada, eu também não vou sentir nada. Então eu sou bem insensível com relação à espiritualidade ou qualquer tipo de energia. Mas você tem suas crenças e tal? Tenho minhas crenças. Algumas coisas quebrou assim um pouco o meu ceticismo e a minha insensibilidade quando eu tive experiência com projeção astral. Como é que foi isso? Projeção astral, já ouviu falar? Já ouvi falar. Mas Então, explica melhor. eu me vi dormindo, né? E aí eu fiquei muito chocado. E aí, estando do meu lado dormindo, eu falei, meu Deus, e meu eu dormindo fez dublando o que eu tava falando, só que eu sentia a sensação do meu corpo físico e do meu corpo de fora. Mas dava pra saber, tipo, se era real ou era uma alucinação? Cara, parecia muito real. Mas, assim, eu já passei por hipnose. Também pareceu muito real. Eu também já. Então eu fico O em cara alguns fez eu ver o momentos... Kurt Cobain. Sério? Só que eu não Caraca! vi ele, entende? Era o Du. O Du tava na minha frente, o cara me hipnotizou. Falou assim, você vai ver uma pessoa que foi muito importante na sua vida e tal, não sei o quê. Aí eu abri o olho assim, comecei a chorar, tremer, não foi, Du? Tem um vídeo no meu Instagram. Caramba! Aí eu falei que era o Kurt Cobain, mas não é que eu vi o Du como Kurt Cobain, é que é como se... Beleza, tá aí, o Flamino. Antes da informação chegar em mim, é como se você fosse o Kurt Cobain, entendeu? Sei. Mas eu tô vendo você, a aparência, etc. Ah, que diferente esse relato. Eu pensei que a pessoa realmente via. Deve ter Não. caso, né? Que a pessoa Eu não sei, realmente é alucinada a ponto de ver aquilo. Será? Outra pessoa que foi hipnotizada dessa forma falou a mesma coisa, que ela foi hipnotizada achando que a esposa dele era a Shakira. Ele falou, não, eu vi a minha esposa, mas eu achava que era a Shakira. Caramba! Doideira. Mas e aí, conta, desculpa te interromper. Nossa, eu queria muito ser hipnotizado a ponto de alucinar, assim. Eu queria muito, mas eu não consegui. Mas as sensações que eu sentia já eram 100% reais. Eu falava, nossa, não é possível que essa hipnose tá muito real. Então, eu me questionei depois, será que o que eu passei foi uma auto-hipnose? Né? Será? Mas teve fatos que aconteceram que eu não sabia, que eu vi, e depois que eu fui estudar, bateu com o que eu vi. Aí eu falei, caraca, eu não ia criar isso do nada, Tipo sabe? o quê? Tipo, ver o tal do cordão astral. Aí depois que eu fui ver detalhes sobre o cordão astral, da aparência do cordão astral, e bateu totalmente com o que eu vi. Eu falei, caramba, seria muita coincidência eu ter criado uma coisa exatamente do jeito que é passado em vários livros, né? Então isso começa a quebrar seu ceticismo. E com relação à sensibilidade também, né? Porque você sente coisas novas na projeção astral do que você nunca sentiu em corpo. Você sente como se fosse uma visão em 360... Eu senti, pelo menos, né? Uma visão em 360 graus, só que sem ter a visão. Uma sensação de espaço de 360 graus. Por exemplo, eu sei tudo que tem atrás de mim, sem precisar ver, porque eu tô sentindo o que tem atrás de mim. Entendeu? É muito difícil de explicar uma sensação que a gente nunca teve. É a mesma coisa de eu tentar te pedir a explicação de uma cor que você nunca viu. Uhum. Não tem como, porque a gente não tem referência de alguma coisa parecida. Ou, por exemplo, eu já senti uma sensação de textura das coisas sem ter que olhar, sem ter que estar perto. Por exemplo, tem aqui atrás de mim a cortina. Eu sei exatamente como que é a textura da cortina só por estar perto. Entendeu? Se tem ali o seu violão. Eu sei que tem um violão ali por estar sentindo a textura dele, a textura das cordas, a textura da madeira lisa, sem ter que estar olhando, entendeu? É muito difícil você entender textura por estar no espaço. Verdade. É muito difícil de explicar algumas Mas coisas. você sentia isso na projeção Isso eu astral? senti... Não, isso eu senti correndo. Em um negócio chamado Runner's High, que é uma sensação que você recebe um monte de endorfina do seu corpo porque você está em extremo de cansaço. Se você correr muito... Se você pegar agora para correr 50... Quanto que é correr muito? É muito do que você está habituado, né? Tá, Correr muito é justo. relativo. Se você pegar agora... Não sei se você corre, mas Não. se você tentar correr 50 km agora, dá o seu máximo,
depender a sua vida disso, você vai passar por essa sensação. Não exatamente o que eu senti, mas você vai passar pela sensação de runner's high, que é o seu corpo se defendendo e jogando hormônio pra você não sentir mais dor. Entendeu? Isso deixa a gente meio doido. Eu tive umas alucinadas com isso 2 vezes. Então tem algumas coisas que mesmo eu sendo bem insensível, eu acabei sentindo e quis passar pra frente em experiências assim, né? E pra alguma coisa me gerar sensibilidade, eu acabo acreditando bastante naquela coisa, sabe? Tipo, eu nunca senti efeito de narcóticos, de entorpecente nenhum. Se alguém me dá um copinho de água e fala, ó, você vai sentir um negócio louco quando você beber esse copinho de água. Eu beber e sentir, eu vou acreditar muito nesse copinho de água, entendeu? Porque ele vai me provar de uma maneira que eu sou difícil de provar que ele funciona. Que é pela minha sensibilidade. É louco, né? Porque eu já tive experiências malucas também meditando e coisas assim. Mas eu já fui um cara mais espiritualizado, mas hoje eu tô mais cético. Tipo, eu enxergo isso tudo como fenômeno do cérebro mesmo. Sério? Por quê? Por que que você se tornou mais cético? Acho pelo tipo de pessoa que eu fui conversando, talvez. Porque se eu estivesse conversando com, sei lá, os caras mais da espiritualidade, eu provavelmente teria com uma outra opinião, É, sabe? verdade. Mas eu só, tipo, tu conversa com um cientista e tal, aí você vai ficando meio... Tá, beleza, faz sentido também ser fenômeno do cérebro, né? Faz. Todo E a gente não pode descartar. A gente não pode ter a mente tão fechada de ter certeza sobre uma coisa que a gente nem viu provas, sabe? Tipo, o cérebro é tão incrível. Eu fiquei tão chocado com a potência de uma hipnose que aí você passa a não duvidar de muitas coisas, né? Exato. Você passa a se questionar, será que isso é real? Porque se isso daqui tá tão real quanto a hipnose e a hipnose não era real, por que isso é real, sabe? Aí você começa a se questionar de tudo. Então, existe sempre a possibilidade da gente estar errado com relação a o que é real, o que é espiritualidade, se existe, se não existe. Tem gente que só pela fé, pelo excesso de fé, acredita, né? Eu tenho pouca fé. Pouquíssima fé. Então é muito difícil me provar coisas. Qual que foi o processo da projeção astral? Como é que foi pra você conseguir? Eu não tentei essa. Eu não fiz as práticas e exercícios. Depois eu comecei... Foi um dos livros que eu mais li sobre o assunto, porque eu achei muito chocante ver aquilo. Eu falei, caramba, eu tenho que reproduzir isso, né? E aí eu estudei. Li livro. E nunca consegui, fazendo as práticas. Eu até consegui chegar em sintomas que eles dizem que tá próximo de conseguir, mas por medo de não sei o quê, porque em todos os livros menciona que não é um negócio que você precisa ter medo, eu não conseguia. Eu tinha medo, sei lá, de sair assim e ter o bafomé no meu quarto, sabe? Eu falava, cara, eu não consigo. Chegava no momento H onde eu começava a sentir os sintomas e meu coração começava a disparar de medo. Sempre fui muito cagão, mesmo sendo cético. Eu também. Não precisa acreditar pra ter medo, entendeu? Tipo aquele negócio de Ouija lá. Eu fico, mano, como será que isso é real, sabe? Mas eu não quero descobrir por conta própria. Deixa que alguém descubra, sabe? Muita gente já me pediu, faz experiência de... eu não sei como se pronuncia, Ouija. Faz, eu falo no canal, não, deixa pra lá. Uma outra vez, isso não é real, né? não. Imagina que eu tô lá assim, tá? Não vai acontecer nada, é um negócio... Rapaz, eu não ia dormir tão cedo. Não em casa. Cara, imagina, se eu tivesse uma experiência dessa de, por exemplo, projeção astral e tal, ou tentar, eu teria o mesmo medo, cara. Eu ficaria, porra, Dá muito se cagaço. tudo isso for real, velho, fudeu. Porque você meu fica pensando, karma. tipo, tá, o que é possível acontecer num lugar que eu não sei nada sobre ele, sabe? Tipo, tá, existe um capiroto aqui, o que ele pode fazer comigo se eu nunca estudei isso a fundo, sabe? Como eu posso me prevenir? Não sei me prevenir, você só fica com medo. Mas quais que eram os sintomas que começava a dar? Tem um negócio que chama sensação de baloamento, que é como se você começasse a sentir você grandão. A sensação do estado vibracional, que a galera menciona que você sente o seu corpo. Tem um exercício que você imagina uma luz vindo da cabeça ao pé, e você vai fazendo isso, e aí você começa a sentir essa sensação de... E um barulho, que é esse barulho que me disparava o coração, que é um negócio meio que zumbido de abelha com... É um barulho de estalo, meio parecido com isso. Aí eu começava a ouvir esse barulho de estalo com o zumbido de abelha, e em vários livros menciona bem parecido desse jeito. Aí na hora que eu tava fazendo exercício, eu falava, meu Deus, tá muito perto. Aí o coração. E aí eles falam, não dá pra sair se você tiver de coração acelerado. Se você tiver muito ativo, sabe? Aí eu não conseguia. Sempre fiquei travado nessa etapa.
É muito louco como as pessoas... Eu já conversei com outras pessoas que também tiveram experiência. Elas relatam coisas muito parecidas, cara. Da projeção astral? Tipo assim, as coisas doido, que né? elas conseguem ver. Tem um Inveja. padrão nas coisas. Queria muito sair voando. Oh, imagina que top. É tipo um super Já poder viu que os dá pra negócio ter, então. Pois é, né? Já viu os negócios de experiências de quase morte? Já ouviu falar sobre Sim. isso? Nossa, cagaço de acontecer um negócio desse comigo também. Meu Deus. Tem um cara que eu trouxe aqui que ele, tipo, entrevista pessoas que tiveram isso, né? E é muito louco como elas têm padrões, entende? Do que elas veem, sabe? Não sei se pode ser uma Caramba. criação da sociedade e elas todas imaginam aquilo, né? Tipo, a luz no fim do túnel, todas essas coisas assim. Vem luz no fim do túnel? A maioria, cara. Não luz no fim do túnel, mas vê, tipo, luz, conversa com seres, essas coisas. Que louco. E todas elas tipo, têm algum padrão ali, sabe? Tem padrão também em pessoas que tomam ayahuasca. É, verdade. Minha mãe tem tomado muitas vezes, né? A primeira vez que eu fui tomar, ela quis ir junto. Não sei por quê. Eu falei, tá, né? Vamos. Eu falei pra ela, é uma experiência do canal, mãe. Vamos, então. Aí ela foi comigo, pra ela foi assim, modificou. Ela é outra pessoa, assim, pós-ayahuasca. E ela foi Por várias quê? outras vezes. Você acha? Porque meio que ela acabou tendo algumas informações que ela considerou muito eficazes na vida dela, assim, muito valiosas, né? E que fez sentido depois. E aí depois ela tomou outra vez, e aí fez sentido com essa primeira, e aí tomou outra. E aí foi aí levou meu pai, levou meu irmão, aí levou minha irmã, aí levou meu tio. Minha família tomou ayahuasca por causa dessa minha primeira experiência. Eu tenho um morro de medo, mano. Sério. Eu não morro porque o meu medo é tipo, mais uma experiência que eu não vou sentir nada. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.